Capítulo 22, parte 3, a razão e as formas do erro. A introdução da razão no sistema de pensamento do ego é o início do seu desfazer, pois a razão e o ego são contraditórios. Não é possível que os dois coexistam na sua consciência, na tua consciência, pois a meta da razão é fazer com que fique claro e, portanto, óbvio. Pode ver a razão. Isso não é um jogo de palavras, pois aqui está o início de uma visão que tem significado. Visão é sentido, literalmente, dado que não é o que é visto com os olhos do corpo. Essa visão não pode deixar de ser compreendida, pois ela é clara e o que é óbvio não é bem ambíguo, pode ser compreendido. E aqui separam-se a razão e o ego para seguir seus caminhos separados. Toda a continuidade do ego depende da sua crença, segundo a qual tu não podes aprender esse curso. Compartilhe essa crença e a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir caminho para sua correção. Pois a razão vê através dos erros, dizendo-te que o que pensavas que era real não é. A razão pode ver a diferença entre o pecado e equívocos, porque ela quer a correção. Por conseguinte, te diz que o que pensavas que era incorrigível pode ser corrigido e, portanto, não pode deixar de ter sido um erro. A oposição do erro à correção conduz a sua crença fixa no pecado e a não considerar erros. Ao olhar, ele não acha nada que possa ser corrigido. Assim, o ego leva à perdição e a razão salva. A razão não é a salvação em si mesma, mas abre caminho para a paz e te traz o estado mental no qual a salvação pode ser dada a ti. O pecado é um bloqueio colocado como um pesado portão trancado e sem chave no meio da estrada para a paz. Ninguém que olhe para ele, sem o auxílio da razão, tentaria passar por ele. Os olhos do corpo contemplam como granito sólido, tão espesso que seria loucura tentar ultrapassá-lo. No entanto, a razão vê através disso com facilidade, porque é um erro. A forma que toma não pode esconder o seu vazio aos olhos da razão. Só a forma do erro atrai o ego. O significado ele não reconhece, não vê se existe ou não. Tudo que os olhos do corpo podem ver é um equívoco, um erro na percepção, um fragmento distorcido de todo, sem o significado do que o todo lhe daria. Apesar disso, os equívocos, independentemente de suas formas, podem ser corrigidos. O pecado é apenas um erro em uma forma especial que o ego venera. Ele quer preservar todos os erros e fazer com que sejam pesados, pois aqui está a sua própria estabilidade, a sua âncora pesada no mundo passageiro que fez, a pedra sobre a qual sua igreja está edificada e onde seus adoradores estão presos aos corpos, acreditando que a liberdade do corpo é a sua própria. A razão te dirá como a forma do erro não é o que faz dele um equívoco. Se o que a forma esconde é um equívoco, a forma não pode impedir a correção. Os olhos do corpo veem apenas forma, não podem ver alguém ou além do que foram feitos para ver, e foram feitos para olhar para o erro e não para ver o que vem depois. A sua percepção é de fato estranha, pois só podem ver ilusões. Estão impossibilitados de olhar além do bloco de granito do pecado e param na forma exterior do nada. Para essa forma distorcida de visão, o exterior de todas as coisas, a parede que está entre tu e a verdade é totalmente verdadeira. Entretanto, como é possível que a vista que estaca diante do nada, como se o nada fosse uma sólida muralha, veja verdadeiramente? Ela é retida pela forma, tendo sido feita para assegurar que nenhuma outra coisa senão a forma seja percebida. Esses olhos que não foram feitos para ver nunca verão, pois a ideia que representam não deixou aquele que a fez, e é ele que vê através deles. Qual era sua meta senão a de não ver? Para isso, os olhos do corpo são meios perfeitos, mas não para ver. Vê como os olhos do corpo repousam no exterior e não vão além. Observa como eles param diante do nada, incapazes de ir além da forma para o significado. Nada cega tanto quanto a percepção da forma, pois ver a forma significa que a compreensão foi obscurecida. Só os equívocos têm formas diferentes e assim podem enganar. Podes mudar a forma porque ela não é verdadeira. Ela não poderia ser realidade porque pode ser mudada. A razão te dirá que se a forma não é realidade, tem que ser uma ilusão e não existe para ser vista. E se tu a vês, não podes
deixar de estar enganado, pois estás vendo o que não pode ser real como se fosse. O que não pode ver além do que não existe, não pode deixar de ser uma percepção distorcida e tem que perceber ilusões como a verdade. Neste caso, poderia tal coisa reconhecer a verdade? Não permitas que a forma dos seus equívocos te mantenha afastado daquele cuja santidade é a tua. Não permitas que a visão da santidade perspectiva essa que revelaria o teu perdão seja afastada de ti pelos que os olhos do corpo podem ver. Permite que a tua consciência do teu irmão não seja bloqueada pela tua percepção dos seus pecados do seu corpo. O que existe nele que queiras atacar, exceto que associas com o seu corpo, que segundo a tua crença pode pecar. Além dos seus erros está a sua santidade e a tua salvação. Tu não lhe deste a sua santidade, mas tentaste ver nele os teus próprios pecados como o fim de te salvares. No entanto, a sua santidade é o teu perdão. Pode ser salvo fazendo pecador aquele cuja santidade é a tua salvação? Um relacionamento santo, por mais recém-nascido que seja, tem que valorizar a santidade acima de todas as coisas. Valores não santos produzirão confusão na consciência. Em um relacionamento não santo, cada um é valorizado porque parece justificar o pecado do outro. Cada um vê dentro do outro aquilo que o impele a pecar contra a sua vontade, e assim coloca os seus pecados em cima do outro e é atraído para ele para perpetuar os seus pecados. E assim, necessariamente, vem a ser impossível para cada um ver a si mesmo como a causa do pecado devido ao próprio desejo que tem o que é o pecado seja real. No entanto, a razão vê um relacionamento santo como aquilo que ele é, o estado da mente que é comum, onde ambos alegremente entregam os erros à correção para que ambos possam ser curados em felicidade como um só. Fim da leitura de hoje. A paz de Deus está brilhando em mim agora. Por que esperar pelo céu? Aqueles que buscam luz estão apenas cobrindo seus olhos. A luz está neles agora. A iluminação é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto. A luz não é desse mundo, mas tu, que és portador da luz, também és os estranho aqui. A luz que veio contigo do lar onde nasceste, ficou contigo porque é tua. E é a única coisa que traz contigo daquele que é a tua fonte. Ela brilha em ti porque ilumina o teu lar e te conduz de volta ao lugar de onde ela veio e onde tu estás em casa. Essa luz não pode ser perdida. Por que esperar para achá-la no futuro ou acreditar que já foi perdida ou que nunca esteve no presente? Ela é tão facilmente contemplada que os argumentos que provam que ela não está presente tornam-se ridículos. Quem pode negar a presença do que contempla em si mesmo? Não é difícil olhar para dentro, pois é lá que começa toda a visão. Não se vê nada, seja em sonhos ou a partir de uma fonte mais verdadeira, que não seja apenas a sombra do que é visto através da visão interior. É lá que a percepção começa, é lá e lá chega ao fim. Ela não tem outra fonte senão essa. A paz de Deus está brilhando em ti agora e do teu coração se estende ao mundo todo. Ela para acariciar cada coisa viva e deixa uma bênção que permanece para todo sempre. Aquilo que ela dá tem que ser eterno. Remove todos os pensamentos do que é efêmero e sem valor. Traz renovação a todos os corações cansados e ao passar ilumina toda a visão. Todas suas dádivas são dadas a todos e todos se unem para agradecer a ti que dás e a ti que recebes. O brilho em tua mente lembra ao mundo aquilo que ele esqueceu, e o mundo restaura a memória a ti também. De ti a salvação se irradia com dádivas incomensuráveis dadas e retribuídas. O próprio Deus agradece a ti, que és o doador da dádiva, e com sua bênção a luz em ti brilha mais intensamente, somando-se às dádivas que tens para oferecer ao mundo. A paz de Deus nunca pode ser contida. Aquele que a reconhece dentro de si mesmo tem que dá-la, e os meios para dá-la estão em sua própria compreensão. Ele perdoa porque reconheceu a verdade em si. A paz de Deus está brilhando em ti agora e em todas as coisas vivas. Na quietude ela é reconhecida universalmente, pois o que a tua visão interna contempla é a tua percepção do universo.
Senta-te quieta e fecha os olhos. A luz dentro de ti é suficiente. Só ela tem o poder de te dar a dádiva da vista. Exclui o mundo exterior e deixa que os teus pensamentos voem para a paz interna. Eles conhecem o caminho, pois pensamentos honestos, intocados pelo sonho das coisas do mundo exterior a ti, tornam-se os santos mensageiros do próprio Deus. Esses pensamentos tu pensas com ele, eles reconhecem a sua própria casa e apontam com segurança para a sua fonte, onde Deus Pai e o Filho são um. A paz de Deus está brilhando sobre eles, mas eles têm que permanecer contigo também, pois nasceram dentro da tua mente, assim como a tua mente nasceu na de Deus. Eles te levam de volta à paz de onde vieram, apenas para lembrar-te de como tens que retornar. Eles atendem a voz do teu pai quando te recusas a escutar, e eles te incitam gentilmente a aceitar o verbo quanto ao que tu és, ao invés de fantasias e sombras. Eles te lembram de que és o co-criador de todas as coisas que vivem, pois assim como a paz de Deus está brilhando em ti, tem que brilhar sobre elas. Hoje praticamos aproximarmos-nos da luz em nós. Tomamos os nossos pensamentos dispersos e os trazemos gentilmente de volta ao lugar que se alinham com todos os pensamentos que compartilhamos com Deus. Não os deixaremos extraviarem-se. Deixamos a luz dentro de nossas mentes orientá-los para que voltem para casa. Nós os traímos, ordenando-lhes que se afastassem de nós. Mas agora nós os chamamos de volta e os limpamos de estranhos desejos, de anseios desordenados. Nós lhes restauramos a santidade da herança que receberam. Assim, as nossas mentes são restauradas com eles e reconhecemos que a paz de Deus ainda brilha em nós e a partir de nós brilha para todas as coisas vivas que compartilham a nossa vida. Nós a perdoaremos todas, absolvendo o mundo inteiro pelo que pensamos que Ele fez conosco, pois somos nós que fazemos o mundo tal como queremos. Agora, escolhemos que ele seja inocente, isento de pecado e aberto à salvação, e depositamos a nossa bênção salvadora sobre ele ao dizermos: a paz de Deus está brilhando em mim agora. Que todas as coisas brilhem sobre mim nesta paz e que eu as abençoe com a luz que há em mim. Fim da leitura de hoje.